Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E hoje nós vamos falar sobre a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que a ouvidoria é um canal de comunicação e que lhe permite fazer denúncias, reclamações, críticas, elogios e também pedido de informações e sugestões sobre as atividades desenvolvidas pelo Ministério Público? Cidadão, a ouvidoria é a sua visão e a sua voz. E nós vamos falar hoje de várias questões envolvidas aqui sobre a ouvidoria, o MP, e aqui no estúdio nós recebemos o Procurador de Justiça e ouvidor do MP do Rio de Janeiro, José Roberto Paredes, e a assessora da ouvidoria do MPRJ, a promotora de Justiça, Georgia Marcovecchio. Bom, sejam muito bem-vindos. Eu queria começar aqui com o Dr. Paredes. Dr. Paredes, como é que o cidadão ele tem acesso a esse canal que a gente, na abertura, já anunciou para o cidadão? Primeiramente, Zé Fernandes, prazer retornar, uma honra de estar aqui no MP Cidadão, falando um pouquinho para os nossos telespectadores da ouvidoria. Nós temos basicamente 5 formas, através do telefone 127, que funciona de 8 às 20 horas por turnos. A pessoa liga e é atendido por algum funcionário que irá ouvir o relato e registrar. Temos também o formulário eletrônico no portal do MPRJ, que eu gostaria que aparecesse o endereço www.mprj.mp.br, que está à disposição 24 horas na internet. Temos a forma tradicional, por correspondência, cartas, através do próprio protocolo. Temos o atendimento presencial, que é feito na Avenida Marechal Câmara, 370, subsolo, na sede do Ministério Público do Rio. E temos ainda uma outra forma, que são as ouvidorias itinerantes. Nós vamos às ruas para encontrar a população e ouvir um pouco de perto o que o povo está querendo saber a respeito da ouvidoria e outros temas. Acredito que nós podemos falar mais adiante sobre as ouvidorias itinerantes. Aliás, doutora Georgia, a gente está falando para o Brasil inteiro, né? Então, para o resto do Brasil não ficar com ciúmes da gente, queria que a senhora falasse se a ouvidoria é uma instituição apenas do Ministério Público do Rio de Janeiro ou se o cidadão Brasil afora também pode acessar o seu Ministério Público do seu estado. Bom, José Fernandes, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui falando sobre a ouvidoria, que é um relevante serviço que o Ministério Público presta à sociedade. Agradeço também a oportunidade, ter a honra de estar ao lado do doutor Paredes, meu colega do Ministério Público, ouvidor do nosso órgão. Por força da emenda constitucional número 45 de 2004, todos os ministérios públicos dos estados, do Distrito Federal e Territórios e da União tiveram que criar as suas próprias ouvidorias. Então, cada cidadão em cada estado, ele pode procurar a ouvidoria do Ministério Público para ser atendido. Olha, agora a gente vai ver no nosso monitor, você vai poder acompanhar bem em casa, que só é nesse ano de 2017, no primeiro semestre aqui no estado do Rio de Janeiro, foram recebidas 20.083 comunicações. Doutor Paredes, são números expressivos para 6 meses? Qual a avaliação que a gente pode ter desses números? Expressivíssimos e que me parecem refletir o momento que nós vivemos de demanda, de procura, de justiça, de fazer valer os seus direitos. Nós vemos por esses números que nós temos uma média, mais ou menos mensal, de cerca de 3.500 comunicações, né, só nesse primeiro semestre. E que nós projetamos, então, até o final do ano, sempre números crescentes que fatalmente ultrapassarão 40.000 comunicações. É um número muito expressivo. Pois é, doutor Jorge, qual é a natureza dessas comunicações? As pessoas ligam para o 127 ou entram pelos diversos canais, normalmente para fazer algum tipo de denúncia, para fazer algum tipo de solicitação. Qual é o perfil desse cidadão?
Sim. A maior parte das nossas denúncias, cerca de 80%, chegam através da internet, através do nosso formulário eletrônico disponível no portal da instituição, na página da ouvidoria. Cerca de 18%, de 18% a 20%, vem através do telefone 127. O cidadão liga e faz o registro da sua comunicação. O restante desse percentual, ele vem através do atendimento presencial, na sede do Ministério Público. Uhum. E a natureza específica dessa comunicação? O cidadão que procura MP, ele está com que tipo de aflição, que tipo de demanda? Bom, geralmente são pessoas que tiveram seus direitos violados, né? Direitos que devem ser tutelados pelo Ministério Público. Na área, por exemplo, da cidadania, nós temos muitas comunicações que dizem respeito à improbidade administrativa, nepotismo, acúmulo indevido de cargos. Na área da saúde, nós recebemos uma demanda muito grande relativa à falta de medicamentos em hospitais, falta de leitos. Temos também, como vimos ali, um percentual muito grande de notícias de fato relacionadas à prática de crimes ocorridos nas diversas áreas abrangidas pelas centrais de inquéritos, que são a primeira central, situada na capital, ainda na segunda central de inquéritos, Niterói e São Gonçalo, e na terceira, que abrange parte da Baixada Fluminense. Doutor Paredes, e essa demanda, para onde que ela vai depois que essas informações chegam até a ouvidoria? Fernandes, antes eu gostaria ainda do quadro, do gráfico, dizer que esse percentual maior de 24% na área de investigação penal, acho que ela reflete, e analisando isso, ouvi que traduz aquela função que o Ministério Público se tornou conhecido na parte criminal, apesar da Constituição de 88, a nossa Constituição Cidadã, ter dado a todas essas outras atribuições, das tutelas. Então, me parece interessante comprovar que nós ainda somos e devemos ser conhecidos, né, pelo combate, né, pela investigação criminal. Isso eu achei muito interessante. Depois de recebidas, que é a tua pergunta, elas são feitas, é feita uma triagem e nós encaminhamos, então, para o Centro de Apoio Operacional da área. Pode ser o Centro de Apoio Operacional Criminal, o Centro Operacional da Cidadania, da Saúde, né, do Meio Ambiente e assim por diante. Doutor Jorge, o doutor Paredes falou no começo do nosso programa sobre a ouvidoria itinerante. Como é que isso funciona? Como é que é o cotidiano dessa ferramenta? Essa é uma pergunta muito interessante e importante, José Fernandes. É um projeto de relevo para o Ministério Público, porque aproxima o Ministério Público da sociedade. Notadamente, a ouvidoria comparece em alguns lugares, nós pré-agendamos visitas em comunidades, praças públicas, escolas. Este ano estivemos no INES, no Instituto Nacional de Educação para Surdos. Mais adiante, iremos no Instituto Benjamin Constant, em associações para pessoas com deficiência, e fazemos um atendimento personalizado para esses segmentos da sociedade. Tiramos dúvidas, levamos muitos prospectos, folders, que são disponibilizados pelos Centros de Apoio às Promotorias de Justiça, desses CAUs, né, que nós chamamos. Travamos parcerias com órgãos públicos para levar também um pouco de cidadania a essas pessoas que são menos favorecidas pela sociedade. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a garantia do anonimato na hora de fazer uma comunicação e sobre a lei de acesso à informação. Não sai daí, MP Cidadão volta já já. E o nosso MP Cidadão está de volta e o tema de hoje é a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E agora, nessa abertura do bloco, a gente vai escutar um áudio aí junto com você. Preste atenção. Bem-vindo ao atendimento telefônico da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Para sua segurança, esta ligação poderá ser gravada. Para agilizarmos o seu atendimento, escolha uma das opções a seguir. Bom, e aí você que liga para 127 aqui no Rio de Janeiro, você escuta essa voz do outro lado do telefone, né? E depois surgem várias opções para você situar o seu assunto, né? Mas, doutora Georgia, o cidadão ele é obrigado a se identificar para poder fazer uso desse canal? Não, não é necessária a identificação do cidadão, mas a lei da ouvidoria 6451 de 2013, no artigo 2º, parágrafo 2º, ela faz duas ressalvas para o caso do anonimato. Salvo em caso a lesão a direitos humanos, a ouvidoria não receberá denúncia anônima, a não ser que esteja fundamentada. Ou seja, somente em duas hipóteses o cidadão poderá se utilizar do anonimato para fazer uma comunicação na ouvidoria. Primeiro, se a notícia for a respeito de violação a direitos humanos. E na segunda hipótese, se for uma notícia em que o cidadão ele indicar meios de prova para apuração daquele fato em tese ilícito. A exceção é o anonimato. A regra é que toda comunicação ela deve ser identificada. Agora tem outro aspecto também, doutor Paredes, que a Constituição ela criou o acesso à informação como uma ferramenta democrática para o cidadão, né? Como é que o Ministério Público lida com esse direito? Foi incumbida também a ouvidoria a missão de tratar essas solicitações. A Lei de Acesso à Informação, a Lei número 12.527 de 2011, com vigência a partir de 2012, ela confere a todo e qualquer cidadão o direito de solicitar aos órgãos públicos, aos entes públicos, diversas informações. Ou seja, é um direito, inclusive reconhecido como um direito humano internacionalmente, né? E a ouvidoria recebe, através daquelas formas, basicamente o formulário eletrônico ou o formulário físico, né, na sede a que já me referi o endereço, é um texto aberto, faz qualquer solicitação, nós vamos receber, transformar esta solicitação num pedido que será direcionado ao órgão, seja administrativo ou órgão de execução, para informar o cidadão. Há um prazo fixado pela lei de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, e nós retornaremos a resposta ao cidadão. Doutor Paredes, e quando o assunto não tem nada a ver com o Ministério Público, não é da alçada do Ministério Público, porque diante da carência de tantos direitos e tantos canais, né, é provável que alguns cidadãos queiram se socorrer lá do MP para algumas aflições. Como é que fica isso? Zé Fernandes, devo acrescer também, é muito importante nas palestras onde falo, porque está na lei, que ela é tão democrática que o cidadão pode pedir o que quiser teoricamente, né? Pedir é o seu direito, mas, logicamente, nós temos que nos ater às nossas atribuições, né? Às nossas funções, às nossas informações, inclusive, de índole administrativa. Se não for da pertinência estadual, do Ministério Público, nós vamos encaminhar a pessoa, pelo menos àquela área a quem ele deve se referir, né? Então, ela é considerada, veja que até 2012 prevalecia o sigilo. A partir de 2012 é que passou a prevalecer a publicidade, né? Que nós aí falamos, tanto a transparência ativa, né, espontânea de expor, como no portal, da transparência, todas as informações de contratos, né, parcerias, salários, nós temos no portal, mas também a transparência passiva que nos é demandada e que eu expliquei anteriormente. Bom, eu queria dar continuidade aqui, doutor Paredes. O senhor tem ideia quantas solicitações são encaminhadas ao MP com base na Lei de Acesso à Informação? Eu acho que nós mandamos um gráfico para a produção. Então vamos ver o gráfico então, vamos lá.
Então, pelo gráfico, nós observamos uma média mensal até o final do mês de outubro de 28 solicitações em matérias relacionadas à Lei de Acesso à Informação, fazendo já um total maior do que o ano de 2016, Zé Fernandes. Sempre os nossos números são crescentes. Doutora Jorge, como é que foi a estruturação da ouvidoria do MP após a emenda 45? Enfim, como é que isso se deu para a gente chegar? Porque são números expressivos, né? Quando a gente abordou aqui que só no semestre a gente teve mais de 20 mil contatos do cidadão, é sinal. E esse número vai crescer também, né, doutor Paredes? Mas vamos pegar aqui a doutora Sempre Jorge. Crescente. Como é que foi essa estruturação, doutora Jorge? José Fernandes, a ouvidoria do Ministério Público, ela é um modelo, é uma referência para todas as ouvidorias do Brasil. O então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marfan Martins Vieira, em seu primeiro mandato, em janeiro de 2005, editou uma resolução que criou a Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época, foram necessárias inúmeras iniciativas para que, de fato, na prática, a ouvidoria passasse a funcionar. Então, foi criada no portal do Ministério Público uma página da ouvidoria, que hoje lá permanece, com dados estatísticos, legislações, informações acerca do funcionamento local da ouvidoria, o formulário eletrônico a que se referiu o doutor Paredes, onde o cidadão pode encaminhar a sua comunicação para a ouvidoria. Foi criada uma central de atendimento telefônico ao cidadão, que é o nosso 127. Ainda um espaço para o atendimento presencial, tanto para o público interno quanto para o público externo. E ainda, em paralelo, foi desenvolvido um sistema de informática para o recebimento, registro e tramitação das comunicações recebidas. Ao longo desses 12 anos, nós temos um permanente trabalho de aprimoramento da ouvidoria, de modernização, com o objetivo de prestar um melhor serviço ao cidadão. Olha, muito bacana. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já com o nosso MP Cidadão, porque temos mais informações para você. Até já. E nós estamos de volta com o último bloco do nosso MP Cidadão e a gente está falando sobre ouvidoria. E no bloco anterior a gente deixou essa questão no ar, né? O que é preciso para que o cidadão faça essa comunicação, esse contato com o MP? Que tipo de dados, ou tipo de documentos, ou tipo de informações esse cidadão deve ter quando ele procura o MP, doutora Jorge? Ele deve ser o mais breve e sucinto possível, José Fernandes. Ele deve informar, se ele tiver, quem foi o autor do fato, né? Quando o fato ocorreu, em que circunstâncias, o que ele deseja de fato que seja apurado. É importante frisar que o cidadão deve fazer um único registro sobre aquele fato, né? Para que não sobrecarregar a nossa leitura. Nós temos muitas comunicações que chegam diariamente, de segunda a segunda. O formulário eletrônico disponível no portal da instituição, ele não fica fora do ar. Apenas o nosso atendimento presencial e telefônico é que acontece em dias úteis, mas o formulário eletrônico, ele funciona diariamente 24 horas por dia. Então, o cidadão, ele deve ter em mãos, na hora do registro dele, todas as informações e tentar se ater àquele fato único que ele queira relatar. Além dessas ferramentas todas, o cidadão ele pode ter o contato direto com o promotor de justiça da sua cidade, do seu bairro, enfim, da sua região? Sim, a ouvidoria, ela é o principal canal de comunicação. Na verdade, cada promotor de justiça, procurador, cada membro do Ministério Público, ele é um ouvidor. Então, o cidadão ele pode procurar diretamente o promotor da sua cidade, da sua comarca, para levar até ele uma representação solicitando a apuração de um fato
de relevo. Doutor Paredes, quais são as perspectivas da ouvidoria? É uma ferramenta que o cidadão está tendo uma confiabilidade? Ela está sendo, de fato, um espaço que não se tinha antigamente, que pode crescer muito ainda? Possibilidade de crescimento é uma coisa que a gente não pode nem dizer hoje, na atualidade. Nós temos projetos, né, nós estamos melhorando os sistemas, nós estamos preparando infográficos, um novo portal de serviços, e eu acho que cada vez mais ela será um canal. Assim como o promotor, o procurador pode ser demandado, nós somos um canal centralizado de recebimento. Então, sempre poderá ser aperfeiçoado. E essas demandas, normalmente, doutor Paredes, elas têm um prazo interno para serem respondidas? Desde questões mais simples até como denúncia de crime, existe um prazo para se dar uma resposta para o cidadão é comunicado a posteriori o que aconteceu com aquela reclamação, aquele contato que ele teve com o MP? A ouvidoria tem prazo de até 30 dias para o encaminhamento. Nós tentamos, pelo volume que nós vimos antes, acelerar esse encaminhamento, inclusive em questões urgentes, né, de que haja algum risco pessoal, ao patrimônio, para o setor, para o órgão responsável e, logicamente, o promotor, a partir daí, vai pegar, conferir, analisar e dar o seguimento àquela demanda que foi encaminhada. Doutor Jorge, e o cidadão ele pode continuar acompanhando a denúncia que ele fez, o contato que ele fez através do mesmo canal do MP? Ele ligou por 127, ele fez uma informação e ele quer daqui a 15 dias saber como é que está aquilo. Isso é possível? Sim. Na verdade, quando o cidadão ele faz o registro da comunicação na ouvidoria, ele recebe um número de protocolo e um número de senha. Então, ele pode fazer esse acompanhamento através do nosso portal pela internet ou através do 127 ou atendimento presencial em dias úteis. Uhum. Então, quer dizer, todas as áreas que nós abordamos hoje aqui, elas tendem uma crescente, né, doutor Paredes? Desde, como o senhor abordou no começo, a questão criminal, mas nós vimos também que temos situações como a área ambiental, tutelas, né? Como a doutora Jorge comentou no começo, né? Muita denúncia relacionada à administração pública também, né? Sim, nós recebemos, seja através da ouvidoria, seja inclusive através dos pedidos de lei, como eu comentei, muitas num conjunto. Por isso, inclusive, estão reunidas, né? Obrigatoriamente poderiam até não estar, né, Jorge? Mas estão reunidas e eu acho que essa fusão realmente no mesmo órgão de ouvidorias e de pedidos de acesso à informação dá bem a demanda. Em casos, às vezes, muito relevantes, que vão à mídia realmente, nós temos, inclusive, condições de medir o que uma pessoa está solicitando ou que, às vezes, o próprio jornalista, né, através do pedido de lei, que eu gostaria de acentuar duas coisas. Na lei ele tem que se identificar e muitas vezes nós vemos, vamos dizer assim, algumas figurinhas carimbadas, né, ou através também de universitários pedindo informações para os seus trabalhos universitários. Essa fusão às vezes dá bem a medida de que, como um assunto chama a atenção do povo, da população e às vezes de um jornalista, de um universitário. Doutor Paredes, uma pergunta final. A ouvidoria do MP do Rio de Janeiro, ela se conecta com outras ouvidorias? Isso é possível? Perfeitamente, Zé Fernandes. Nós temos o Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, CENOP, e nós temos encontros com ouvidores, inclusive, de outros estados, de outros ramos do Ministério Público. E aí, nessas oportunidades, nós podemos efetuar uma troca de experiências, né, de boas práticas entre as ouvidorias, né? Muitos problemas, às vezes, que nós imaginamos que estão nos pesando muito, também são comuns a outros estados e nós partilhamos, então, isso. Afora isso, como a doutora Jorge, minha querida colega e amiga, falou nas ouvidorias itinerantes, nós também, nas itinerantes, temos o grupo de ouvidorias públicas, onde participamos ao lado
de outras instituições, inclusive de serviços, para a população. A nossa última, nesse sentido, ocorreu na Central do Brasil aqui, que é um dos ícones ainda do Rio de Janeiro. Bom, como vocês viram no nosso programa de hoje, o Ministério Público é uma instituição que está ao lado da sociedade, né? Agora a gente tem que fazer uso dessa instituição sempre a nosso favor, a favor da sociedade. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o ouvidor do MPRJ, Procurador de Justiça, José Roberto Paredes, e da assessora da ouvidoria, a promotora de justiça, Georgia Marcovecchio. O MP Cidadão de hoje fica por aqui, como a gente falou, mas você pode assistir a esses e outros programas do nosso MP Cidadão no canal do YouTube do MPRJ e na página do MP no Facebook. O endereço é esse que está aparecendo aí na base do seu monitor. E a gente se encontra na próxima semana para mais um MP Cidadão. Muito obrigado e até lá!